Olá, muito bom dia, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação desse 1º de janeiro de 2026 e comigo aqui na bancada para projetar esse ano que está começando, jornalistas Eduardo Costa e William Travassos, o empresário Leonardo Bortoleto e a economista Rita Mundim. Pessoal, quero propor para vocês, de uma forma um pouco mais livre, essa projeção para 2026, que começa hoje. Acho que a gente precisa falar de política, economia, segurança pública, mobilidade. Eu vou deixar à vontade que vocês escolham um desses eixos ou que misturem os 4 eixos que eu citei aqui para a gente projetar esse ano. Pode ser, Eduardo? Eu topo fácil. Posso começar com você, então? Um ótimo dia. Fique à vontade de falar de política, economia, segurança pública, mobilidade, enfim. Um ótimo dia para você, para os colegas aqui de bancada, para o povo das Minas Gerais, os ouvintes da Itatiaia, que todos tenhamos um ano santo de muito trabalho e com saúde. Com espiritualidade também, né, Bortoleto? Importante. Olha aqui, eu acho que a primeira coisa, eu falei no final do ano passado, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que pedir a Deus para o mundo é juízo. E para o Brasil, vergonha. Hoje nós estamos assistindo algumas coisas que não são compatíveis com o senso humano. Ao final de 2024, o Tribunal de Justiça do Rio se reuniu para decidir se aceitava ou não uma denúncia de afastamento de um deputado carioca que é chamado de TH Joias. Não é isso o nome dele? Uhum. Só que tiveram que trocar o desembargador relator na véspera do julgamento porque o titular da ação está preso. Porque avisou para o governador, presidente da Assembleia, que esteve preso, que ia ter a operação da Polícia Federal contra o crime organizado. Então, gente, o Rio de Janeiro, que já teve 5 governadores presos, o Rio de Janeiro, que teve agora recentemente um deputado federal e o irmão dele, conselheiro do tribunal, preso por matar Marielle. O Rio de Janeiro agora tem o presidente da Assembleia preso, o desembargador preso, o deputado preso, todos envolvidos com crime organizado de forma comprovada pela Polícia Federal. Então, se a gente junta isso com algumas atitudes de ministros do Supremo, com o comportamento do Congresso Nacional, com a fraqueza, por exemplo, de um presidente da Câmara, o Hugo Mota, que você olha para o currículo dele, não tem nada, a não ser filho de político, neto de político. Se você juntar isso tudo, nós temos que pedir a Deus proteção para o Brasil para que ele tenha vergonha. E o mundo tenha juízo, né? É muita guerra desnecessária, é muita provocação desnecessária, é muito atrito desnecessário. Agora, avançando um pouco mais, grande desafio, penso eu, que não estamos enfrentando é o do envelhecimento. O Brasil está envelhecendo, nós não estamos nos preparando. O que é fome, dificuldade, falta de assistência na velhice, falta de comida e remédio, pode aumentar muito. Eu me preocupo. A uberização do trabalho, né? Todo mundo se virando como pode, e quem está contribuindo para a Previdência no futuro. Outro negócio que me incomoda profundamente, Júnior, impactos da inteligência artificial. Júnior, eu outro dia joguei ali, fiz uma brincadeira. Eu joguei ali Rádio Vivo, Fernanda Viegas, sei o que e tal. 1 minuto depois te dá um jingle. Sim. E o melhor estúdio de gravação da cidade levava 1 semana para produzir. Pelo menos. Pelo menos. Tem aspectos éticos e sociais. Na era da inteligência artificial, nós todos sabemos, quem não estiver preparado não vai ter emprego. Como é que estamos nos preparando? Outro tema, Júlio, vai permear 2026, tem que permear. Passou da hora, tem muita gente que insiste em ignorar a mudança climática. Outra coisa que me cutuca de cima embaixo o tempo todo, saúde mental, principalmente dos jovens. Principalmente dos jovens. E juntando isso tudo, a gente criar uma sociedade que olhe para a ecologia, para a sustentabilidade. Eu fico triste ao ver o governo de Minas e a prefeitura de Belo Horizonte brigando para ver quem vai pôr um barco para navegar na Pampulha se a água não tem condição de se nadar. Se esse barco vira, como é que as pessoas fazem? Foi denunciado na Câmara Municipal, eu já falei 10 vezes, vou falar pela última. Foi denunciado que tem um metal que não existia no Brasil, só existe na Austrália. Trouxeram esse metal nesse processo de limpeza da lagoa e ele está lá no fundo da lagoa em quantidade 3.800 vezes superior ao que é aceitável para o humano. E nós estamos
falando em barco para navegar. É isso. Vamos pensar no básico, no sustentável, meu caro. Leonardo Bortoleto, nessa explanação do mestre em sociologia Eduardo Costa, quase filosófica, queria te colocar nesse jogo aí, para você olhar para 2026, não precisa ser numa perspectiva tão filosófica assim, mas como é que você olha para esse ano de 2026? Feliz ano novo, que 2026 seja uma bênção na vida de todo mundo que está aqui nessa bancada e está nos ouvindo agora na Itatiaia. Eu sou um eterno otimista, Júnior, mas eu não tenho como, olhando pelo que está à porta agora, 2026, eu vou tentar cruzar vários assuntos, tá bem? Eu acredito verdadeiramente que, sendo um ano eleitoral, isso não tem como mudar, mesmo as eleições tendo começado há um bom tempo, eleições começando entre aspas há um bom tempo, nós estamos desde 2024 falando de eleição para 2026, agora nesse ano a gente entra para o momento onde tudo vai começar a se encaixar. Ou seja, os partidos vão ter que verdadeiramente começar a definir quem são os seus candidatos. Isso vai fazer com que cada um que se posicione como candidato levante a sua bandeira, intensifique a sua bandeira para que seja lembrado na hora do voto pela bandeira que escolheu. Aí é que está o problema. Porque a esquerda no poder no governo federal vai fazer ainda mais o que já vinha fazendo. Ou seja, endividando o país, aumentando os subsídios, trazendo cada vez mais de maneira direta um dinheiro que vai ter que ser pago no futuro. Vai ser pago por quem? Por todo mundo que paga imposto nesse país, a saber, a população inteira. Esse é o problema da eleição em 2026, que vai ter como grande tema, Júnior, segurança pública. E aí vamos colocar o quadro aqui misturando política com segurança pública. Mas de novo, Bortolino? Ah, mas vai. Mas vai. É um problema que não se resolve, Júnior. Enquanto não se resolve o problema vem. Conversa com qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa que transite no centro de Belo Horizonte, que viaje pelo interior de Minas, que esteja dentro do Nordeste brasileiro e fale se ela está dentro de um ambiente seguro. Não está. Não tá. E aí nós vamos pegar, nós temos 4 governadores de direita, bem avaliados pro lado da direita, só tem o Lula na esquerda, na gastação que ele vai estar durante todo o ano de 2026 para poder fazer valer a sua tônica de acabar com a fome, com a miséria e deixando cada vez mais gente na miséria. Mas os governadores, eles vão apresentar os seus feitos. Aí vai um destaque. Talvez Ronaldo Caiado, que tem a bandeira da segurança pública, casado com esse que é o tema principal de preocupação do brasileiro, possa ser algo de diferente nesse tabuleiro que a gente tem já tão posto e colocado entre bolsonarismo e lulismo. Talvez a apresentação de uma via diferenciada junto com o governador Zema, junto com o governador Tarcísio, junto com o Ratinho Júnior, porque do jeito que está dividido e fracionado, acredito que possam entregar na mão do presidente Lula mais uma eleição. E só para finalizar do ponto de vista de economia, eu não acredito que a gente vai ter um panorama muito diferente de 2025. Juros altos, tudo caro, tentando o Banco Central conter a inflação e cada vez mais, toda vez que a gente for no supermercado, saindo com menos sacolinha na mão. Rita Mundim, já que o Bortoleto terminou com a questão que envolve a economia, eu vou passar a palavra para você, você pode fazer a junção, a mistura que você quiser aí dos temas todos, mas eu ia te pedir para começar com a economia quando a gente fala em 2026. Antes de mais nada, gente, um feliz ano novo. E vai ser um ano novo em que teremos que trabalhar muito. Teremos que trabalhar e termos uma consciência cada vez maior do nosso papel em termos de cidadania. É um ano eleitoral. Então, eu vou deixar aqui como economista um desafio. Nós temos que nos tornarmos seres políticos para que a economia tome jeito. O brasileiro, ele acha que as questões econômicas a maioria dos brasileiros, estão completamente fora do alcance dele. E desde o Getúlio Vargas, que deixou um neto chamado Luiz Inácio Lula da Silva, nós criamos uma cultura em que o Estado é que tem que resolver a nossa vida, não. Somos nós que temos que resolver a vida do Estado. São os pagadores de impostos que fazem com que as engrenagens rodem. Só que durante anos e anos e anos, o nosso dinheiro tem sido completamente mal empregado. O Brasil não entrega crescimento. O Brasil não entrega desenvolvimento. O Brasil, essa potência
essa potência global, nós somos a segurança alimentar do planeta. E aqui faço uma homenagem ao Alisson Paulinelli, que nos deixou um país com futuro. Só que o país é nosso e não tem gestão. Por isso que eu estou falando que 2026 nós teremos que ser seres políticos, seres críticos, para mudarmos a gestão da economia. As decisões são políticas, as consequências são econômicas. E durante todos esses anos, desde a redemocratização, o que nós colhemos? Nada. Nós vimos, né, o Brasil, né, no século passado, o Brasil crescia mais do que a China. E o que nós viramos? Nós viramos um país do momento. Qual momento? Do momento político. Um país onde existe política de poder, não existe política de Estado, pela omissão do cidadão em relação à classe política que nós temos colocado no Congresso. Então, é hora de tomarmos conta do que é nosso, o Brasil, que é a segurança alimentar do planeta, a segurança energética do planeta, e nós temos a maior parte da Amazônia Legal, o que nos deixa também como protagonistas na segurança climática do planeta. Estamos passando por uma mudança geopolítica profunda, onde a América Latina está como quase que como ponto central do Donald Trump dos Estados Unidos, exatamente porque o Trump está enxergando essa socialização do planeta e um eixo formado por China, Rússia, Irã, né? E o Brasil, como que ele vai se colocar em relação a esse novo desenho geopolítico em termos de democracia? Porque as democracias ocidentais, os Estados Unidos, né, e Israel estão de um lado. E o Brasil, ele está sendo aí, através desse governo, quase que um protagonista de um multilateralismo patrocinado pelo BRICS. O que é o BRICS? O BRICS não é um bloco, o BRICS não é nada. O BRICS é uma junção, na verdade surgiu de um economista que falou que Brasil, Rússia, Índia e China seriam os protagonistas do crescimento global no século XXI. A Rússia entregou, a Índia está entregando, a China entregou e o Brasil colocou isso tudo no bolso da corrupção política. Por isso que 2026 nós temos que sermos cidadãos políticos para tomarmos e mudarmos a gestão do Brasil em prol da sociedade brasileira. William, eu quero fazer a mesma provocação que eu fiz para a Rita, pedindo que você comece por um tema específico, que eu sei que é um tema que você acompanha muito. Porque ano passado, 2025, a gente viu a consolidação das facções criminosas que antes a gente via em São Paulo e Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais. Era um assunto que você já falava lá em 2024, mas em 2025 a gente viu isso consolidando. E a gente olha para 2026 com essas facções já consolidadas aqui em Minas Gerais, algumas cidades do interior, principalmente ali do Vale do Rio Doce e tal, inclusive com pessoas que foram presas lá no Rio de Janeiro e mortas naquela operação do ano passado, pessoas que eram chefe de facções aqui em Minas Gerais. Por isso que eu te proponho, te provoco nesse sentido de começar com segurança pública e depois você faz a mistura que você quiser. E aí eu vou fazer essa mistura pegando um pouco. Primeiro, bom dia à bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, um feliz ano novo, né? Ano de recomeço, 2026, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu queria primeiro, antes de responder a tua pergunta, Júnior, cumprimentar o Eduardo. A gente teve um ano de 2025, Edu, que nós tivemos alguns confrontos aqui no Conversa de Redação, e eu acho que isso foi muito positivo. Eu aprendi muito com você, você é um cara que tem a minha admiração e tenho a certeza que eu vou continuar te provocando muito no ano de 2026, tá? É sério isso? É sério, só para deixar claro você sabe isso. Que esbarra em mim, né? Eu sei. Mas tá tudo bem, fazer o quê? Por que eu tô fazendo? Eu ganho para isso, meu aborrecido preferido. Então, e aí eu vou começar com o Edu quando o Edu fala sobre essa coisa de filosofar, né? Eu pego quando a última fala foi a da Rita, ela fala sobre o ser político, o Eduardo fala sobre a gente pensar, né, esse momento que a gente está vivendo e entender um pouco do que o Bortoleto falou quando ele fala do Caiado, sobre segurança pública. O que o Caiado fez no estado de Goiás, ele fez de uma forma muito particular, mas restrita ao estado de Goiás e ao pensamento do povo de Goiás, que apoiou isso. O Brasil é do tamanho de um continente, e as regiões pensam de forma diferente.
E nós precisamos entender que o Brasil está na hora de uma grande união. Porque as facções criminosas, elas estão em todos os estados da federação, são mais de 90 facções criminosas que dominam parte do território do brasileiro. Nós estamos num ano de eleição onde o processo democrático está prejudicado porque um candidato não consegue fazer campanha eleitoral em área dominada por tráfico de drogas e milícia se ele não tiver o aval do tráfico. E isso está comprometido. Então eu já digo que a democracia, o processo eleitoral brasileiro precisa ser revisto. Como é que eu garanto a segurança, né, de um parlamentar ou de um candidato dentro do Complexo do Alemão, do Complexo da Maré no Rio de Janeiro, ou dentro da Pedreira Prado Lopes, do aglomerado da Serra, ou de qualquer outra comunidade no sul de Minas ou no Triângulo Mineiro? E aí a gente tem que entender que o crime organizado, ele tem dentro da sua estrutura um braço, que é o braço político. E nós vimos com a prisão do TH Joias, foi citado aqui, né, com a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que estaria passando informações privilegiadas, aí vem a figura de um desembargador. Então o nosso desafio nesse pensar sobre política é entender o que algum filósofo lá atrás disse, dizendo o seguinte: você não gosta de política, então saiba que você vai ser governado por alguém que gosta de política. Isso é uma arte, gente. Isso está envolvido, tem envolvimento em dinheiro, em poder. E tudo que a gente pode fazer aqui no Conversa de Redação é trazer esses temas, debater e provocar a você que está nos ouvindo a entender que a mudança, esse ano de 2026, que a gente espera em renovação, está na sua mão também. Então, se for escolher alguém, escolhe alguém que não tenha passagens por corrupção, alguém que não foi investigado, ou que você tenha a certeza que é um representante legítimo do povo. Porque uma lanterna muito boa para achar. É isso. Hein? Então, mas aí acho que esse é o maior desafio. A gente encontrar alguém que tem a capacidade de representar o povo e não repetir o modelo que a gente vem vivendo, que são modelos de corrupção. Nós tivemos em 2025 o escândalo do INSS, que é um dos maiores dos últimos anos, que ainda está com seus desdobramentos. Passamos aí o mês de dezembro com a prisão de um senador, né? Então, assim, o que aconteceu no ano de 2025 e o que vem acontecendo ao longo dos anos, a gente não tem que pensar no que a gente chama de perdão. A gente tem que pensar em renovação. E aí, quem está falando aqui é uma pessoa que eu não sou candidato a cargo público nenhum, tá, gente? Eu só estou exercendo o meu direito de pensar e estimulando os senhores a um voto consciente para mudar arroz, feijão e... Feijão, arroz e trabalho. Uma pitada de porrada de vez em quando para dar uma aliviada. É isso. Pessoal, tem mais um minutinho. Alguém quer arrematar? Fechar de alguma forma? Eu quero muito fortalecer o que disse o Travassos, dizer para o senhor, para a senhora que escuta a Itatiaia. Gosta do Lula? Ótimo. Mas escuta quem gosta do Bolsonaro. Gosta do Bolsonaro? Não fecha a porta, não fecha a cara. E lembre-se que o ano mal começou e nós já sabemos que 70% dos deputados estaduais vão ser reeleitos, 70% dos deputados federais vão ser reeleitos, e o senhor e a senhora vão ficar falando assim, para mim tudo é igual. Não é. Júnior, ele nasceu no finalzinho do século XIX e morreu no ano que eu nasci, 1956. O alemão Bertolt Brecht. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Essa frase é muito importante porque a gente está em ano de eleição, hein, gente? Então vamos olhar para a eleição. Ela já começou, eu concordo com o Bortoleto quando ele fala isso, mas agora ela se intensifica, né? Nesses próximos meses. Então, olha direitinho, avalia direitinho. Eu falo que eleição era aquele momento que você vai à feira, sabe assim? Que você pega a goiaba e vê se alguém enfiou a unha nela para ver se ela é vermelha. Aquele tomate que de um lado tá bom, mas do outro tá. Então você tem que virar a fruta, você tem que olhar. Esse é o momento e precisa começar agora. E lembra que a tua goiaba pode ter um bichinho lá dentro. Pode ter lá dentro também. Isso mesmo com todo cuidado. Aí não tem como. Ponto final nossa conversa de redação de Ano Novo, que teve Eduardo Costa, Leonardo Bortoleto, Rita Mundim e William Travassos.
Agora, o Acir Antão. Bom dia para todo mundo, bom ano.